Esse videocast é um oferecimento da ONG Movimento Moderado do Trevo. Temos a missão de pensar o processo civilizatório. Temos caixinha, não temos caixola. Bem, pessoal, eu sou Juliana Benício, sou mãe de 4 filhos, sou doutora em engenharia de produção, minha área de pesquisa é a pesquisa operacional e sou apaixonada pela política e a forma que ela vem se colocando em defesa da ciência. E você, Marcelo, quem você é? Olá, eu sou Marcelo Brandão Matos, sou professor, escritor, sou um acadêmico, também sou doutor na ciência da literatura, né? E hoje sou professor da UERJ de literaturas africanas de língua portuguesa e de literatura portuguesa também. Acho que o fato de sermos do mundo acadêmico nos empodera, nos permite falar sobre o tema que a gente tem para tratar hoje, né, Ju? É isso, o tema desse segundo episódio, né? O primeiro episódio foi sobre regulação de redes e hoje a gente vai falar sobre a importância para o Brasil da ciência, tecnologia e inovação. Um assunto muito importante, né, Marcelo? Então me ajuda. Faz, antes da gente entrar com aqueles nossos debates, que a gente vai apresentar as opiniões políticas aqui para a gente debater de forma moderada, queria que você me ajudasse a fazer essa introdução no tema. Pois é, assim, antes de mais nada, acho que é muito impressionante que a esta altura do desenvolvimento tecnológico, científico no mundo, a gente precise defender a ciência, né? Acho que vivemos um período muito perigoso de banalização e até negação da ciência, e isso nos preocupa e acho que preocupa toda a comunidade científica, intelectual, a classe política, né? É algo extremamente preocupante, mas assim, já que precisamos fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que lembrar a todos que a ciência, ela é o resultado de muito estudo, né? De metodologias, de pesquisas profundas que nos permitiram e nos permitem sair de uma era em que a gente só tirava conclusões a partir de intuições, percepções, experiências particulares, para uma coletivização das experiências, né? E uma abrangência que nos permita acertar mais. Sim. A ciência nunca pretendeu, isso é muito importante que todos saibam, a ciência nunca pretendeu esgotar a verdade. Sim. A ciência não é totalitária, mas ela quer nos aproximar da verdade e nos garantir uma chegada assim, o mais próximo possível da verdade. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos para continuar a sua fala que a gente precisa colocar antes de debater tudo que a gente vai trazer aqui, né? O primeiro ponto é sobre como que o processo científico ganhou complexidade, né? E aí as pessoas dizem muito, os cientistas vivem nos pedestais, não conseguem se comunicar com a sociedade, mas o fato é que a ciência está complexa. Né? É muito difícil a gente comunicar em rios de 1 minuto uma pesquisa de 15 anos. Mas essa pesquisa de 15 anos que proporciona esse processo civilizatório que a gente vem encarando. Quando a gente vê todo o progresso que a gente encarou nos últimos 100 anos, o quanto de participação da ciência. Né? Antigamente, a gente viveu num tempo que a observação era praticamente o principal processo da ciência. E hoje, na verdade, a gente precisa de muito mais, precisa de colaboração entre diversas instâncias, diversos organismos, né? Precisa de muita testagem. Né? E o outro ponto é sobre o método da ciência, né? Porque a ciência avança pelo contraditório, e por isso que eu acho perfeito. Por isso que eu acho perfeito a gente trazer esse debate para cá, porque estamos falando da moderação. A ciência é o reduto da moderação. Na minha defesa de tese, eu tive ali uma discussão de críticas por quase 2 horas das ideias que eu trouxe na minha tese de doutorado. E por quê? Porque a partir dessas observações, desse contraditório, que eu iria continuar crescendo. Eu não ia esgotar ali a minha discussão. Né? Então, a ciência só avança porque ela está disposta a ouvir a crítica. E parece que a gente vive num mundo que não pode ser criticado.
né? A gente está vivendo no mundo do absolutismo mesmo, voltando ao absolutismo. A gente estava discutindo, inclusive, o presidente da Câmara do Estado do Rio comemorando que teve votação integral para sua reeleição. Ou seja, sem nenhum voto contra ele. Como é possível avançarmos numa política assim? De absoluto domínio das ideias, né? Então, eu acho que o que a gente vem discutir é, na verdade, o cerne da moderação que a nossa sociedade precisa voltar a discutir. A ouvir críticas, crescer com elas, né, sem extremismo, e realmente se abrir um pouco mais para quem pensa diferente. Perfeito. Eu acho que isso que você está falando retoma assim, o princípio, inclusive, da ideia filosófica da história do pensamento, né? Platão já defendia que o diálogo aproxima as pessoas, porque quando eu ouço o contraditório, para começo de conversa, eu tomo conhecimento de que existe um pensamento diferente do meu. Sim. E mesmo que eu não me convença a respeito dele, só o fato de eu considerá-lo como uma possibilidade já me torna mais próximo e já me diferencia, já não sou mais o mesmo. Né? Então, assim, eu acho que você falou uma coisa muito importante. A ciência está sempre em busca de novas ideias e só se avança a partir do contraditório, só se avança a partir, inclusive, de um repensar sobre antigas verdades, né? Às vezes as pessoas fazem uma confusão, dizendo assim, mas a ciência, o que era verdade há um tempo atrás já não é mais. Como se isso fosse um pressuposto para descredibilizar a ciência. Não é. Esta é a natureza da ciência. Exatamente. Né? E assim, abrangendo um pouco nossa discussão para a inovação, porque hoje a grande parte da inovação da nossa sociedade advém da ciência. Né? As inovações mais disruptivas que a gente teve no último século vieram das universidades, da pesquisa científica. Né? Então, a interlocução dessas duas pontas é a busca da soberania nacional. É por isso que a gente está discutindo isso aqui, porque a soberania nacional só vai ser conquistada, né, se a gente der cabo de ser um promotor dessas inovações para a sociedade, da gente liderar esse processo civilizatório de fato. E aí a gente precisa falar dessas discussões que a gente vai entrar. Eu acho que já está na hora. Vamos colocar agora os posicionamentos para a gente discutir? Vamos sim. Vamos colocar, então, esse primeiro posicionamento aqui, que é uma matéria do Rodrigo Pérez. O que está acontecendo nas universidades brasileiras, universidades públicas brasileiras. E ali eu recortei ali um pequeno parágrafo que ele coloca. O pensamento dominante no ambiente acadêmico afirma uma nova missão para o sistema universitário. Não mais o ensino gratuito de qualidade, a pesquisa científica de ponta, as atividades extensionistas de impacto social. A missão agora é a reparação de todas as violências acumuladas ao longo da história moderna. E aí, pega, porque o Rodrigo é um pensador importante, a opinião dele a gente tem que acolher, mas eu queria saber o que você acha dessa colocação dele, né? Dessa missão política, que eu acho que a crise política é tão grande que as pessoas que conhecem o tanto de problema de Brasil que a gente tem não estão conseguindo se calar. E muitas vezes misturando os ambientes e as instâncias corretas de se fazerem as lutas necessárias, né? Essa matéria, eu acho que ela traz à tona uma questão que a gente tem discutido muito hoje, a comunidade, mais uma vez, a comunidade científica, né? Atenta a isso, que é, genericamente, até está aqui num subtítulo, né? Ataques à universidade pública de todos os lados. Neste caso aqui, isso traz uma questão que eu vivi na UERJ, falei que eu sou professor da UERJ. Recentemente, a nova reitora que entrou precisou fazer ajustes nas contas da universidade e, com isso, alguns cortes em benefícios para os estudantes que vinham da pandemia, né? Porque, enfim, não vou entrar em detalhes, mas a pandemia, por conta das paralisações, deu uma certa folga para alguns gastos que precisaram ser revistos. Precisaram ser revistos. Então, no período da pandemia, aquilo foi uma urgência e depois que tinha que ser revisto. E aí houve uma reação, claro, dos alunos, né?
O que a gente assistiu paralelamente àquilo, que era um debate interno da universidade, né? Foram muitos ataques de todos os lados por conta da universidade ter, como disse o Rodrigo aqui, ocupado uma função social, que é muito importante para ela, mas a função social da universidade não pode se sobrepor à própria função primordial da universidade, né? A universidade é um centro de produção e propagação científica. Perfeito. É para isso que ela existe. Até as pessoas, às vezes, fazem uma confusão, porque, claro, existe hoje uma utilidade prática de um diploma que vai te posicionar no mercado de trabalho, isso tudo é muito importante, ninguém desmerece isso, mas a universidade nasceu para ser uma casa, né? Um espaço de produção e de divulgação científica, né? E isso não pode se perder. Né? E a partir do momento que ela ocupa outros espaços e relativiza um pouco essa sua missão principal, ela passa a ficar vulnerável a sofrer ataques. Exato. Questionando todo esse processo. Né? E aí a gente acompanhou o quanto que falaram que a universidade era local de balbúrdia. E a gente sabe que não é. Né? Eu acho que a primeira coisa... Desculpa, Ju, te interromper. Lógico, não, tem que interromper. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, né? E nós que somos, como eu disse, pessoas que têm uma vivência no meio acadêmico, né? Eu hoje sou professor, fiz 2 graduações, um mestrado, um doutorado, então tenho uma vida na universidade. Assim. Essa coisa de a universidade toda generalização é perigosa. Esta é perigosíssima. Sim, porque a universidade é grande demais para ser uma coisa só. É uma mata atlântica. É isso. São muitas vidas ali. São muitas vidas, muitos interesses, muitos trabalhos. A universidade é plural por natureza. Eu posso dar um depoimento aqui. Eu estou num departamento, eu não sei se as pessoas, todo mundo está familiarizado, mas é um grupo, uma célula dentro da universidade, que é muito plural, tem pessoas com pensamentos diversos, tem gente mais à esquerda, mais à direita, por exemplo, na questão política, e mesmo as pessoas de esquerda não pensam, né? Essa coisa de achar também que a esquerda é uma coisa só, a direita é uma coisa. Isso tudo é muito perigoso. Acho que isso faz parte dessa questão que perpassa a discussão que a gente está tendo. Né? Colocar a universidade como uma coisa só é quase que uma condição para demonizá-la, seja de um lado, seja de outro. A universidade tem sido acusada, e nesse momento que a gente viveu na UERJ é muito engraçado, porque a universidade é acusada, por um lado, de ser comunista e, por outro lado, de ser fascista. Não tem como ser assim. A universidade, ela é, como você disse, né, um universo, uma mata atlântica, essa metáfora que você usou é ótima, um universo plural que tem que ser entendido como tal e que, inclusive, como é uma casa científica, só existe se tiver pluralidade. Exatamente. A sua função principal é essa, é trazer à tona essa discussão e esses contraditórios. Né? Então, acho que de tudo que a gente falou, é muito importante deixar destacado, né? Preservar a pluralidade da universidade, voltar a repensar essa função principal da universidade, que é ser de fato guardião da pesquisa de alta performance, né? O indutor da pesquisa de alta performance, até porque a gente sabe, como a gente falou, o processo científico está cada vez mais complexo, e aí é por isso que ele se introjeta na universidade, porque é ali que se sabe fazer e conduzir o processo científico de forma a que ele seja respaldado no mundo inteiro. Né? Que uma pesquisa feita dentro da UF, dentro da UFRJ, da UFRJ, da UERJ, eles tenham a condução adequada para ser validado as descobertas que forem feitas. Né? Porque não é uma observação de um indivíduo, é algo que passou por várias instâncias para ser chancelado. Né? Então, a gente precisa resgatar isso, até para a gente voltar a falar de inovação no Brasil, para que nossas pesquisas voltem a ser chanceladas de maneira universal, porque eu não tenho dúvida que a gente tem muita riqueza no Brasil.
né? A pesquisa universitária nossa é de altíssimo nível. A gente só não tem mais protagonismo por conta da língua. E que Claro. toda essa inovação tecnológica vai nos ajudar com tradução, né? Com inteligência artificial para ajudar que esses artigos sejam cada vez mais lidos pelo mundo. Sim. Eu acho que, de certa forma, isso já está acontecendo. Eu É. tenho visto na minha produção, quer dizer, eu trabalho com literatura em língua portuguesa, então, quer dizer, mas eu tenho visto nos últimos 5 anos, talvez, às vezes eu recebo um alerta de pessoas de outros países que leram o meu artigo em português. Demais. Evidentemente, eles leram a tradução. Isso é uma inovação, uma possibilidade. Agora, é muito importante, assim, como eu disse, né, nós somos pessoas, neste ponto, neste tema que estamos tratando, nós temos particularmente uma missão de dar depoimentos. Eu gostaria que as pessoas acreditassem que a universidade não é, como muitos dizem por aí, dominada pela esquerda. Isso é não perfeito, isso é perfeito. Eu acho que se existe, a gente estava conversando um pouco sobre isso, se existe uma maioria de esquerda, eu acho que isso tem a ver com uma história política brasileira dos últimos 50 anos. Porque a extrema esquerda, em alguns momentos, né, um pouco mais recente e um pouco mais distante, afastaram uma direita séria, uma direita que muitas vezes se aproxima até da esquerda para o diálogo. A gente estava falando da sua experiência de diálogos, né? É um caminho aberto para o diálogo que a universidade, como você bem disse, acho que no início da nossa conversa, se apropriou pela natureza. Marcelo fala de mim, né? Que sou uma pensadora liberal, né? E nunca me senti hostilizada entre meus colegas. Pelo contrário, a gente sempre teve uma troca muito rica, porque me coloquei sempre de forma moderada. Exato. Então, eu acho que a sua postura perante o seu conhecimento e a sua humildade perante a sua sabedoria são fundamentais para a gente conseguir encontrar pontes em toda essa construção que a sociedade precisa, sabe? Perfeito. Mas aí, voltando a gente a discutir, eu acho que eu já vou aproveitar esse gancho para a gente passar para o próximo posicionamento, que fala um pouco, que eu acho que é um desafio para a ciência que a gente tem hoje em dia, que a gente falou, a ciência está muito complexa, né? A ciência, ela tem 15 anos de pesquisa, às vezes, uma culminância num artigo publicado. Sendo que esse artigo publicado, ele constrói essa sabedoria de uma forma muito rica e profunda. E aí o leigo pega esse artigo, ou uma pessoa que estudou pouco na vida, e pega uns recortezinhos ali no artigo, traduz e comunica totalmente o oposto do que aquele artigo efetivamente estava defendendo. Então, eu quero passar agora esse vídeo, tá? Dessa suposta cientista, ela se coloca assim, falando, na verdade, ela defende aqui nesse vídeo, deixa eu achar aqui o vídeo dela. Então, Marcelo, eu vou compartilhar a visão dessa suposta cientista, ela se coloca aqui como doutora, né? Mas que já foi comprovado por vários mecanismos de checagem, que o artigo que ela apresenta está absolutamente distorcido. Deixa eu passar o vídeo e depois a gente comenta. Certo. Aqui tem uma situação muito crítica, que é esse único estudo de toxicidade reprodutiva feito pela Agência Europeia, que mostra, né, aqui que houve uma incidência de gastroquise, que é uma abertura da parede abdominal, com exposição das alças intestinais, das malformações da mandíbula e da boca. O arco aórtico, que normalmente fica ao lado esquerdo, está aqui do lado direito, e anomalias das vértebras cervicais. Então, no ratinho, isso aqui é uma figura ilustrativa, então, para vocês terem uma ideia do que é uma gastrosquise, essa exposição, né, a exteriorização das alças no ratinho. Isso acontece em seres humanos, aqui também uma imagem ilustrativa para que vocês vejam que isso é possível de acontecer, e eu torço, sinceramente, para que as crianças que vão nascer a partir de dezembro e janeiro não tenham isso. Eu espero estar totalmente errada na minha preocupação em relação a esse risco, mas, infelizmente, isso é um risco teórico bem provável.
Aí ela finaliza, né, com essa fala, que é um risco teórico bem provável. Sendo que a teoria que ela trouxe não traz aquele resultado. O que ela defende, o que ela trabalha aqui? Que a vacina Pfizer estava trazendo essas deformações nos fetos que nasceram depois das mães vacinadas, né? E aí, vários mecanismos de checagem mostraram que ela estava disseminando uma fake news, uma doutora, né? Inclusive, aqui nesse vídeo que a gente compartilha, é um vídeo que é compartilhado por um deputado federal, que a gente não precisa nem falar o nome aqui, mas ele disseminando essa live dela como algo, como alerta à sociedade, né? E aí, eu acho que a gente entra um pouco nessa discussão da complexidade da ciência, como ela se tornou difícil de ser comunicada e como que a extrema-direita está se empoderando dessa dificuldade para criar narrativas criminosas, inclusive que trouxeram muitas mortes ao nosso país na época da pandemia. Eu acho que tem 2 pontos, né? Isso que você falou é fundamental. Acho que tem 2 pontos de discussão por trás desse vídeo, né? Acho que o primeiro deles é o perigo da disseminação de informações pela internet, né? A internet é hoje um poderoso veículo de comunicação e na internet, ao contrário de todos os outros veículos, se a gente pensa na história da telecomunicação, a internet foi pioneira na democratização da emissão, né? Porque a emissora de TV, a emissora de rádio, a editoria de um jornal, por mais que possa ter uma manipulação ou outra, de vez em quando tem, mas tem senso de responsabilidade e legalmente responde por essa responsabilidade, né? Na internet todo mundo coloca o que quiser e isso a gente já conversou sobre isso no primeiro episódio, né? E quando se trata de disseminação de falsas informações científicas, isso é muito sério. Muito sério. E a outra questão que me impressiona, eu fico um pouco assim, até assim, sabe, pasmo, que isso reforça uma coisa que a gente viu muito acontecer, eu vi acontecer de perto, que são cientistas ou pseudocientistas, mas com o poder da ciência, né? com título científico, distorcendo verdades científicas, invalidando a pesquisa. Repetir o que nós falamos aqui anteriormente. Você não precisa aceitar as verdades científicas. Você, como cientista, você pode... Nem deve. Deve questionar sempre. Questionar sempre, mas você vai questionar pela via científica. Exatamente. Você vai pesquisar mais. Aliás, é uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, né? Como orientador de pesquisa, que eu mais digo para eles, você não precisa aceitar tudo que você já leu, mas você não vai repudiar simplesmente... O que você acha? Isso não é uma atitude científica. Você vai estudar e tentar viabilizar uma segunda alternativa, uma segunda via, né, que, de alguma forma, comprove uma outra verdade ou até, se for o caso, invalide a primeira. Agora, né? Marcelo, né? Porque quando você orienta seu aluno dizendo que não é um processo científico, ok. Agora, aqui nós temos uma atitude criminosa, né? Porque ela refuta o processo científico usando inverdade, usando a mentira, trazendo resultados ao público que não estavam verificados no artigo que ela apresenta. Então, o perigo de toda essa narrativa e como vamos desconstruir isso, né? Como vamos desconstruir, porque isso que você já falou algumas vezes aqui, né, no nosso bate-papo, sobre a ciência não ser dona da verdade, mas ela está constantemente buscando a verdade. E é óbvio que nessa busca a gente erra, né? A gente tem aí o livro que eu amo, que é o Cisne Negro, que trabalha exatamente isso, porque às vezes a gente dá mais destaque ao erro do que a todos os acertos. E isso é necessário para que a gente busque efetivamente a melhoria contínua. Então, quando um determinado estudo científico trabalha num sentido e depois, mais à frente, a gente consegue invalidar esse caminho e construir outro,
né? Isso faz parte da construção desse processo civilizatório que a gente tem. E a gente precisa mesmo dar luz a esses erros. A gente não tem que calar esses erros. A gente tem que comunicar. Mas, às vezes, a sociedade acolhe muito mais esses erros do que tudo que a ciência tem entregue. A sociedade moderna, né? A sociedade moderna, ela cresce, ela vive mais, ela se comunica mais, ela está mais próxima. Né? É tanta virtude que a gente vem conquistando a partir do que a ciência tem entregue, que a gente não pode se pontuar em percalços que são absolutamente naturais do processo. Sim. Né? E acho que também isso reforça também uma coisa que a gente conversou no início, que é assim, o quanto a ciência amplia os nossos horizontes para tirar a experiência particular de como única referência para a verdade. Lógico, eu não invalido a intuição, acho que a intuição é tão importante na criatividade. vida. A criatividade, a experiência, né? Até as tradições populares, tudo isso é muito importante. Lógico. Mas você tirar conclusões a partir de um caso isolado é você desfazer todo o processo científico. Sim. Né? Então, vamos entender. Alguém que tomou a vacina pode apresentar um quadro X ou Y? Pode. É seu dever questionar. Né? E aí, será que isso que eu estou sentindo aqui é resultado daquela vacina? Você não pode saber. Né? O que vai dizer, os estudos é que vão dizer se existe, num universo de pesquisa, numa amostragem, se a gente pode tirar conclusões a partir de um universo de pessoas que tomaram aquela mesma vacina e possivelmente tiveram uma mesma reação. Exato. Casos isolados são casos isolados. Exato. Né? E mais, né? Você vê que é uma narrativa criminosa porque ela está respaldada numa mentira para validar a intuição dela. Eu queria continuar agora, pegando esse gancho da vacina e passar nosso próximo posicionamento político, agora do Nicolas Ferreira, deputado do PL, né, muito amplamente votado nas últimas eleições de 2024, e ele fala, né, esse post que a gente está trazendo, não é ser contra a vacina, e sim contra medidas irracionais e segregacionistas. Então, né? Agora ele coloca... Por quê? Porque aqui ele está comentando aquele passaporte que era exigido para que as pessoas pudessem transitar pelo território na época. Durante a pandemia, que pessoas estavam morrendo. E aí vem um ataque à ciência nessa fala, porque, na verdade, não tinha nada de segregacionista. O que se tinha é a validação de um conhecimento que a vacina só é efetiva se você tiver um número mínimo de pessoas aderindo a ela. Então, se você boicota a vacina, você está boicotando efetivamente a eficácia dessa vacina na população. Né? Então, ele joga para uma narrativa como se fosse uma coisa política, o que não tinha nada de político ali na exigência do passaporte. Né? Então, eu acho que a gente tem uma missão hoje com o grande público que ele coloque os conceitos aonde eles têm que estar. Isso aqui é uma narrativa política, isso aqui é uma narrativa científica. E, para isso, o povo precisa entender o que é ciência. E eu acho que é um pouco o que a gente está falando aqui. Esse é um tema muito sensível para mim, porque eu perdi o meu pai, como você sabe bem, de Covid. Mas, ao mesmo tempo que me sensibiliza, acho que também me permite, me obriga até a falar com seriedade sobre isso, né? Eu vou fazer um breve histórico aqui para a gente lembrar um pouco, porque faz pouco tempo, mas a gente vai se esquecendo, né? Sim. Quando a Covid-19 surgiu no mundo, houve um alerta internacional dos cientistas para uma grande preocupação, porque o coronavírus tinha um potencial de contágio, de contaminação incomparável com outros vírus gripais. Né? E eles observaram que, dentre os infectados, havia um percentual considerável de pessoas que teriam agravamento e, dentre esses com casos graves, um percentual de letalidade. Isso corresponderia
eu não tenho exatamente, mas eu vou mais ou menos 5% da população. Tá. Então, olha o perigo disso, Ju. O perigo para quem não entende a cientificidade do caso. Né? Uma pessoa que pegou Covid, eu conheço vários, e não teve gravidade, se ela não entende o pensamento científico, ela conclui pela experiência pessoal de que a Covid é uma bobagem. Que é uma gripezinha. É uma gripezinha. A Covid é uma bobagem. Eu tive e não senti nada, mas você não... O seu caso isolado, volto a dizer, né, não invalida, porque a ciência já havia nos prevenido em relação a esse percentual. O percentual é pequeno matematicamente, mas ele é muito grande em termos, né, de letalidade. De letalidade. Quer dizer, é um número muito grande da população brasileira, da população mundial, neste caso nosso, da população brasileira, seria afetado. Isso tudo foi. Então, as medidas necessárias, o isolamento, a vacinação, né? Repara, se 5% podem ter um caso grave, eu não vou tomar a vacina por mim apenas. É lógico, é isso. Eu não vou tomar a vacina. Eu posso ser um caso daqueles que... Como é que se fala quando a pessoa não tem sintoma? Assintomático. Assintomático. Eu posso ter... Aliás, a minha mãe, curiosamente, foi assintomática. Ela teve 2 vezes e não sentiu absolutamente nada. Só soube porque fez testagem. Né? Mas todo mundo tem que vacinar, porque aí você junta as coisas. O contágio é muito alto e existe um percentual de letalidade que é uma... Desculpa o termo, mas é uma roleta russa. Sim. Você não sabe quem será. Né? O Paulo Gustavo, né? Um jovem ator, nunca imaginou, saudável, por alguma condição do organismo dele, ele tinha uma predisposição para ser uma das vítimas. Né? O meu pai, que um homem forte, apesar de 80 anos, meu pai remava 2 vezes vezes por semana na Baía de Guanabara. Super ativo, eu lembro dele. Então, é muito importante que as pessoas entendam. Acho que o nosso papel nessa discussão que você propôs e que hoje também é parte da sua vida, porque você está numa posição, né, de levar isso para a nossa cidade e disseminar para o país, né? É muito importante entender a força que a ciência tem na nossa vida para além da nossa intimidade, para além dos nossos casos isolados. Eu costumo dizer que eu sou institucionalista, né? Eu acho que as instituições sempre precisam melhorar, elas têm que melhorar. Agora, você invalidá-las, né, você, na verdade, proporcionar o caos para que o autoritarismo se instale. E aí eu acho que a gente vai dar alguns exemplos aqui de ataque à ciência, né? A gente falou da vacina e agora eu vou entrar nesse próximo post, que é sobre mudança climática, tá? Quando aí no próximo post é uma matéria que revela: Eduardo Bolsonaro nega a mudança climática e associa a pauta a socialismo. Deputado federal desdenhou do aquecimento global e atacou o presidente por lavagem cerebral. Veja, o discurso político, quando ele fica vazio, né, ele passa a atacar a nossa forma de viver, a nossa forma de compreender as coisas. E é isso que ele está fazendo aqui. A gente tem um desafio global, que é vencer o aquecimento global. Isso já foi mais que comprovado. Existem questionamentos científicos, sim, sendo tocados dentro da ciência sobre o tema, mas a grande maioria convergiu para que a gente está num processo acelerado de aquecimento global. E a gente está vivendo. O que a gente passou no estado do Rio de Janeiro nas últimas 2 semanas, se aquilo não é uma clareza de uma descompensação climática, eu não sei o que as pessoas estão precisando para começar a aderir ao projeto, né? O que mais que elas estão precisando, que o Rio Grande do Sul passou no ano passado, né? O que a gente vem observando de tragédias climáticas que vêm ocorrendo, que foram todas previstas pela ciência. E aí você chega hoje uma liderança com esse porte, dizendo
que isso é uma pauta socialista, colocando no campo das ideias, sem qualquer correlação de narrativa que eu possa encontrar nisso. O que uma pauta de aquecimento global tem a ver com o socialismo? Será que ele algum dia estudou o socialismo, de fato? É difícil levar a sério esse post, Ju. Eu penso assim, primeiro, é preciso assim, respeitar a especialidade científica. Também a ciência, eu acho que ela também nos exige se por um lado ela é plural e universalizante, né? Aliás, a universidade não tem esse nome à toa. É um universo de pensamentos em sintonia, em comunhão, em trocas, né? Mas, evidentemente, cada um se especializa numa área, numa pesquisa, e é preciso respeitar muito, né? Então, assim, primeira coisa é assim, quem é você, desculpa o termo, na fila do pão, para falar de aquecimento global, sabe? Para falar de aquecimento global, a gente tem que consultar os climatologistas, os ambientalistas, e se há pluralidade, certamente há, o que a gente faz normalmente na área científica, como você bem disse, é seguir uma tendência majoritária, lógico, porque ela nos dará mais chances, né, mais confiabilidade, mais chances de acerto, né? É muito difícil hoje negar efeitos. Você pode discutir o tamanho do aquecimento global, sim, a proporção, o quanto aceleração, o quanto os alardes têm uma proporção aceitável ou não, mas urgente efeitos, né? Os efeitos estão aí. Inclusive, esse post me lembrou um post do irmão dele, quando teve uma onda de frio, que disse, cadê o pessoal do aquecimento global? Só que ele não entende que a onda de frio é um efeito, porque aquecimento global é global. Ele, como efeito, ele também traz ondas de frio localizadas. O nome aquecimento global, para ele, era assim. Você vê o perigo de falar sem estudar o caso. Né? E o que nos alardeia é a quantidade de gente reproduzindo isso. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando um conteúdo vai para o livro didático ali da educação básica, é porque esse conteúdo já está mais que chancelado pela ciência. Né? Então, quando você estuda no livro de educação básica, lá no 7º ano, o aquecimento global, é porque isso está chancelado. Claro. E o que a gente está vendo hoje é que a extrema-direita ela questiona essas chancelas. Essas chancelas que praticamente viraram universais. Como você disse, é mais do que o pensamento majoritário, ele está realmente chancelado de uma forma muito potente entre a comunidade científica. Então, quando você bota no livro didático do 8º ano um estudo sobre Hitler e sobre o nazismo, aquilo está chancelado. Quando você bota o aquecimento global num livro de 7º ano, é porque aquilo já saiu até do campo muito da discussão científica e está muito chancelado universalmente. Sim. E é isso que nós estamos questionando novamente. Né? E essa relação com o socialismo é um delírio absoluto. Primeiro, assim, que não é real. Não é né? real. Porque se você observa os ambientalistas norte-americanos, né? Não há espaço. O socialismo dentro dos Estados Unidos é tão inexpressivo como debate, como até uma expressão de pessoas que se relacionam. O Canadá, né? Na Europa, quer dizer, não é verdade. E segundo, assim, não é possível que uma questão que é acima da política, né? A gente não deve permitir a politização de temas tão caros para a humanidade quanto questões ambientais, Sim, né? quanto questões humanitárias. Quando alguém me diz que direitos humanos... Sobrevivência, né, Marcelo? Sobrevivência. Direitos humanos é coisa de comunista. Eu falo, gente, se direitos humanos é coisa de comunista, eu não sei. As discussões, onde a humanidade existe, as discussões sobre os direitos humanos começaram, inclusive, com os liberais. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então não há uma correlação entre ideologia política e essas questões. E
isso não tem respaldo nem científico, nem na própria realidade política global. A população precisa achar esse rumo, sabe? Agora, para a gente não ficar só no campo da extrema-direita, eu queria trazer um caso aqui que faz um gancho, inclusive, com o que a gente estava dizendo sobre o conhecimento majoritário dentro da ciência. A ciência, ela produz muito conhecimento dentro de uma determinada área. E dentro dessa determinada área, às vezes, um determinado caminho fica muito forte, né? Como no caso, por exemplo, da responsabilidade fiscal dentre os economistas. Lógico que a gente tem alguns grupos teóricos que questionam, através da ciência e de qualidade, eu vejo alguns bons estudos questionando a necessidade de responsabilidade fiscal. Mas eles não são majoritários, entende? Então, eu vou trazer esse próximo post, que é alguém que não é da extrema-direita, pelo contrário, é do PT, uma senadora, e eu acho o discurso dela aqui nesse post bastante negacionista, e por isso que eu acho importante a gente debater esse posicionamento político da Gleisi Hoffmann. Né? Ela fala, não se justifica pedir um ajuste fiscal desta monta contra o povo brasileiro. Veja, quando ela fala que um ajuste fiscal é contra o povo brasileiro, ela está negando que essa indicação tem respaldo teórico. Por quê? Porque o que toda teoria econômica diz é o seguinte, se você não fizer o ajuste fiscal agora, o povo brasileiro vai sofrer muito mais daqui a um ano. E vai ser muito mais difícil a gente controlar. Tudo que eu estou tirando de algumas áreas da política pública nesse momento, que eu estou tirando para colocar no ajuste fiscal, daqui a um ano eu tiraria muito mais, porque a inflação vai correr todo o poder de compra da população. E isso é ciência que respalda isso. Então, quando ela coloca um conhecimento amplamente validado pela ciência econômica como algo contra o povo brasileiro, é muito perigoso. Né? E você concorda comigo que é também um ataque à ciência? Eu até te falei, né? Esse caso me lembrou uma frase do Delfim Neto, né? Que na época era ministro da Fazenda, se não me engano, ou da Economia, acho que era Fazenda na época dele, e sempre muito questionado, ele com aquele jeito irônico dele, ele disse assim, todo mundo tem uma solução para o Brasil até sentar no Ministério da Fazenda. É preciso respeitar as especialidades, mais uma vez, né? E a ciência econômica. Sim. Né? Até no subtítulo aqui dessa matéria, tem uma crítica indireta, mas uma crítica que ela faz ao Haddad, dizendo que para tomar as medidas que tomou, que um cara do partido dela não conversou com o PT para tomar, né? É muito sério, quer dizer, a gente tem que confiar. A frase do Delfim, né, diz um pouco sobre essa característica brasileira, que é inclusive anterior a esse momento do mundo digital em que todo mundo palpita sobre tudo. E tem uma natureza brasileira um pouco de dar palpite sobre tudo, né? E aí sobre economia caía no colo dele. Acho que é isso também um pouco. Eu acho é preciso acreditar que os especialistas que têm mecanismos de estudo, de controle, de pesquisa, que estão em diálogo com outras pessoas, que estão ouvindo especialistas de todas as áreas, que estão nesta função meio catalisadora, né, da discussão, que eles tomam decisões respaldadas. Voltar a ser institucionalista, né? Porque ali, o Haddad, na verdade, representa essa instituição, o Ministério da Fazenda. Não é, e a gente deixar de personificar também isso. Porque a instituição é muito maior que qualquer pessoa à frente de um cargo. Né? E eu acho que é importante eu colocar assim, se ela fizesse a seguinte fala, eu gostaria que fôssemos mais corajosos e encontrassem caminhos alternativos para o problema da responsabilidade fiscal. Ela estaria, né, confluente ao posicionamento dela de você não aderir de forma tão plena ao ajuste fiscal que estava sendo proposto pelo Haddad, mas sem desmerecer a grande maioria dos economistas que respaldam essa escolha do Haddad, né? Sem desmerecer toda essa construção científica por trás. Até porque
Hoje, os maiores economistas que pensam o Brasil estão convergindo para o fato que o grande problema hoje do Brasil não está no ajuste fiscal, mas sim nas emendas PIX, né? Então, assim, não é que o ajuste fiscal não tenha problema nenhum, mas eu digo em termos de potência, né? Hoje, o grande problema do Brasil que precisa ser resolvido é a emenda PIX. E você não vê quase ninguém aí desse grupo político se posicionando por conta disso, né? Então, uma questão, vamos dizer, de fidelidade, sabe? A essa construção mais profunda do que a gente quer de Brasil. Não, eu acho que assim, é inegável, você que está na política sabe disso, né? O Brasil traz desafios de governança, porque é um país com muita desigualdade. Sim. E um país que precisa avançar no mundo em desenvolvimento. Né? Então, você equilibrar desenvolvimento econômico com sustentação, né, social, né, claro que é uma questão delicada, eu respeito isso, mas eu acho que o que te incomoda, eu entendo, é essa associação que ela faz do ajuste com algo que vai contra o povo brasileiro. É esse o como ponto. Se o ajuste tivesse sido feito para prejudicar o povo. Exato. Né? Mesmo que se saiba que, às vezes, o ajuste traz um aperto temporário, o objetivo dele não é ir contra o povo brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu queria mudar um pouco o rumo da prosa para a gente falar um pouco dos outros espectros da ciência, tecnologia e inovação, né? E a gente permear um pouco outros extremismos que a gente vê por aí. Né? Vou botar esse próximo, uma matéria de jornal que fala de um movimento que está crescendo, que é o movimento para abandonar os smartphones. Aproveitar a vida real, se chama esse movimento. E alguns usuários estão se desligando da internet móvel para tentar ter mais controles em suas vidas, aproveitar mais o mundo real, longe da tecnologia. E aí, por que eu queria trazer isso para a gente debater? Né? Porque como que a gente está no mundo dos extremos, né, Marcelo? Como que a gente tem buscado soluções extremos para negar a gente se deparar com nossas próprias fraquezas, com nossas compulsões, né? Eu acho que o indivíduo que vira compulsivo no uso de uma rede de um celular, ou o que quer que seja de tecnologia, ele precisa se deparar com essa sua fraqueza e essa sua necessidade de autoconhecimento, né? Muito mais do que no mensageiro. O mensageiro é o celular está te mostrando que você se tornou dependente, mas essa dependência é sua. Né? Então, eu queria debater um pouco esse extremismo de buscar soluções, parar de comer, às vezes, totalmente o carboidrato, ou parar de comer totalmente a proteína. E aqui, no caso da tecnologia que a gente quer debater, eu acho que uma sociedade saudável é uma sociedade que se depara com o seu progresso. E a tecnologia está aí para isso. É engraçado isso, né? Do excesso ao abandono, né? É isso, são extremos. Eu acho, claro, uma pessoa pode, depende de circunstâncias, né? Porque você prescindir da tecnologia no mundo de hoje, numa tecnologia digital, eu não conseguiria, por exemplo, por questões profissionais, sociais e tal. Sim. Uma pessoa em condições que ela consiga fazer isso, pode pessoalmente tomar essa decisão, mas essa defesa é muito perigosa como algo necessário para a saúde mental. Sim. Quer dizer, a gente descobriu, e cada vez fica mais claro, né, recentemente saiu uma pesquisa norte-americana sobre isso, que o excesso de uso de redes sociais e tudo traz prejuízo, sobretudo com as crianças. Sim, então, isso a ciência está respaldando total. Precisamos rever essa prática que estamos aderindo demais. Exatamente. Agora, essa descoberta nos leva a uma moderação. Uma moderação, uma reflexão constante. Claro. Agora, não abstração total. Eu acho que não justifica. A gente negar para onde estamos caminhando. Você sabe que, recentemente, eu estava lendo uma matéria que falava que a Finlândia, que há muitos anos ocupa uma posição assim, de protagonismo na área da educação, eles incluíram na disciplina escolar aulas de tecnologia digital. Tá vendo? Aí eu acho que esse é o caminho, né? É uma construção saudável sobre uma mudança de postura que a sociedade vem tendo. Aí é muito legal.
É isso, acho que o caminho é esse. Aliás, o caminho é sempre estudo, né? Não tem... Também, exato. Para concluir, então, nosso debate foi delicioso, foi maravilhoso. Eu botei para fora é, várias reflexões que estavam dentro de mim, que eu acho que eu precisava dividir essas reflexões, né? Mas eu finalizo aí com as Big Techs, né? Esse último posicionamento. Porque esse debate só foi possível porque essas Big Techs estão por trás, distribuindo essas narrativas falaciosas, esses ataques às instituições. E aí a gente chega no meio, né, nesse caso que eu trago aí do Zuckerberg, que foi muito, muito compartilhado, quando a Meta se posiciona a favor de você acabar com qualquer mecanismo de checagem, diminuir expressivamente esses mecanismos e libera o uso de expressões como eu odeio negros e os brancos são os melhores após as mudanças na sua plataforma. Porque, na verdade, quando você coloca a moderação de conteúdo das plataformas na mão dos usuários, na verdade, você está, tirando de si a responsabilidade pelo termo de uso que você faz esses usuários assinarem. A gente debateu isso no primeiro episódio. Sim. Então, quando você vai lá, faz com que os usuários assinem termos de uso, que não é permitido cometer racismo nas redes, mas você deixa de fazer a checagem, né? Então, você está jogando ao léu. Quem vai fazer a checagem são os usuários, que são racistas, que são homofóbicos, que muitas vezes se organizam em grupo e querem cometer aquele crime nessa terra sem lei, como ela está se colocando, que é a internet. Né? Então, a gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar para ser uma força coletiva contra essas Big Techs e realmente lutar por uma regulação de redes que transforme esse ambiente num ambiente efetivamente moderado. É verdade. É muito importante. A gente falou muito, como você disse, né, do primeiro episódio, a gente falou muito disso. Estamos fazendo propaganda para o pessoal que não viu assistir. Vamos assistir o primeiro episódio. Mas eu acho que, assim, de uma forma breve, né, relacionando aqui o que a gente está conversando, né, as redes sociais, sobretudo, né, a tecnologia digital, mas sobretudo as redes sociais, estão por trás disso tudo. E essa notícia, que é muito recente, ela retoma aquela discussão que a gente teve de que a ideia de que tudo está permitido pode parecer bonita como um slogan, né? Porque a liberdade é um lema. Quem é que não quer ser livre? Quem é que não quer propagar a liberdade? Só que é falsa a ideia de que você possa ter liberdade de propagar coisas criminosas, né? Então, se a sociedade caminha para a criminalização do racismo, o Brasil já criminalizou, mas hoje o mundo todo segue a criminalização do racismo, a criminalização da homofobia, a criminalização da misoginia. Quer dizer, se a gente chega a isso, as redes sociais não podem ter uma liberdade acima dessa responsabilidade social e legal, né? Promovendo engajamento, né? Porque é isso que acontece. A gente viu agora nos últimos dias o Musk e agora ontem o Bannon, né, fazendo o gesto nazista. E aí depois eles entram naquela polêmica. Foi o gesto grego, romano, sei lá de onde que foi. Foi só uma saudação. Foi uma saudação, né? E aí toda essa polêmica acaba dando mais visibilidade para esses que cometeram esse gesto, né? Que se pronunciaram dessa forma perante a sua coletividade. Olha como é grave isso, né? Então, na verdade, as redes sociais hoje, elas estão promovendo uma ditadura onde apenas o conteúdo que lhes interessa está sendo compartilhado com efetividade, com força, está chegando na ponta, está chegando no cidadão comum, né? Então, é meio que eles estão orientando a verdade e não mais a ciência. A ciência, que é o reduto, que é o lugar que busca a verdade, ela está perdendo força para as redes sociais que são controladas por 5, 6 pessoas no mundo. É verdade. E se associando a governos que nitidamente, aí você tem o Musk com X,
Você tem agora a Meta, o Zuckerberg, se associando claramente ao projeto de poder trumpista, que é o projeto de extrema-direita. É gravíssimo. É muito grave e, como a gente disse no início, né, a sua fala bem no início da nossa conversa, que está finalizando, né, ciência e tecnologia caminham juntas, né, e a ciência precisa de respaldo, a ciência precisa de profundidade, a ciência precisa de muito estudo, precisa de muita responsabilidade. Então, a tecnologia não pode se descolar disso, né? Também tem de haver no mundo tecnológico muita responsabilidade, muito respaldo do campo das ideias, do campo político, campo social, campo econômico, né? Isso, essa virada da Meta, essa posição do Zuckerberg, claramente é uma posição com objetivos econômicos. Ele começa a ver a vantagem de engajamento, né, que o Musk tem conseguido e diz, também quero essa fatia de mercado. Mas o interesse econômico não pode se sobrepor, né? Ninguém, não é, mais uma vez, né, não é uma atitude comunista de impedir que ele tenha um grande negócio que tem, e parabéns para o grande negócio que se formou. É apenas exigir que este grande negócio cumpra determinadas regras de forma que não traga prejuízos políticos, sociais, né, para a população, para os usuários que navegam ali quase sempre de uma forma muito inocente, né? Há uma ingenuidade. Eu citei aqui, vou repetir, um documentário da Netflix, fazendo propaganda de novo aqui, muito interessante, que se chama Dilema das Redes. Sim. Que traz depoimentos de grandes nomes de pessoas da área das Big Techs, né? Pessoas de dentro, não são oposicionistas, não, são confirmando esses mecanismos de controle e, curiosamente, dando depoimentos de que os filhos deles, eles têm muitas restrições ao uso que os filhos deles fazem dessa tecnologia. Lógico. Então, é um alerta para que a gente se preocupe com isso também para toda a população, né? Sim. Marcelo, não tem dúvida que a democracia está sendo ameaçada. E quando a gente fala que a democracia está sendo ameaçada, a gente está falando que a soberania dos estados estão sendo ameaçados. E para mim está muito claro a construção desse projeto de poder. É um projeto de poder respaldados no grande poder que as Big Techs hoje têm, né? Na capacidade que eles têm de manipular a opinião, de destruir a ciência, que hoje é um mecanismo associado à democracia para fazer com que toda a sociedade caminhe para o progresso. Entenda? A partir do momento que você quebra essa espinha dorsal, que você invalida essa espinha dorsal que é a ciência, você deixa as pessoas sem rumo para aderirem a projetos falaciosos distribuídos pelas redes sociais. Então é isso que a gente está enfrentando e que a gente vai enfrentar olhando no olho deles e respondendo com regulação de rede, e respondendo em estar comunicando da maneira que a gente pode o caminho realmente para preservar as instituições, né? E fazendo isso aqui que a gente está, né? Isso. Parece que a gente está num papo gostoso, mas a gente está salvando o mundo, Marcelo. E eu acredito nisso. Eu acho que somos formiguinhas, né? Mas formiguinhas que estão lá no campo de batalha, né? E unidos somos mais fortes. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, né? Quando você me fez o convite, eu fiquei muito honrado, muito emocionado e muito motivado, porque eu acho que essas discussões são muito importantes, né? A gente, como você brincou que a gente está salvando o mundo, mas a gente está propagando ideias como educadores que somos, como pesquisadores que somos. A gente tem uma missão de propagar ideias para fazer um mundo melhor, mesmo como você disse, com formiguinhas. Se a gente conseguir trazer benefícios ao nosso redor e fizer uma onda positiva, né? Então, quero te dizer que eu sou seu fã. Eu sou sua fã também, muito. E que você me representa hoje. Acho que é um orgulho. Quero fazer publicamente aqui, se você me permite. Eu quase chorei você falando do seu pai, que era o querido. E não, mas eu acho que é importante, quando a gente começou essa conversa, você ainda não estava na posição política que você está. Isso foi uma conquista, eu te mandei parabéns, mas eu quero aqui oficialmente, publicamente,
te parabenizar e dizer que para nós é um orgulho e assim uma esperança. Porque uma pessoa que pensa como você, que traz essas ideias a público, que tem essa motivação, esse engajamento, né, é uma pessoa necessária, sabe? Gente, Muito é obrigado. lindo ouvir isso de você. Né, uma pessoa que tem uma reputação. Na verdade, eu busquei reputação, você sabe como é que eu sou. A gente se conhece desde pequeno. Mas eu falei, gente, quem tem uma reputação incrível, uma postura moderada, como eu acredito, porque eu acho que a postura moderada ela é silenciosa, mas ela impacta muito. E você sempre impactou muito todos que estiveram ao seu redor. Então, obrigada por encarar esse desafio, porque é uma exposição. A gente está se expondo, né, principalmente contra todo esse poderio que está se instituindo. E é muito bom ter pessoas que convergem com a gente na visão de mundo. Né? É uma visão de mundo que para a gente estava clara quando a gente estudou, lá no Fundamental 1, a gente estudava, gente, essa visão do mundo é nossa, né? Agora a gente está defendendo aquilo que era tão claro para a gente. Obrigada, de coração. Imagina. Tá bom? E um beijo a vocês. Essa discussão continua, né, nas redes sociais. Vai lá, comenta, critica. A gente cresce com a crítica. E vamos continuar esse debate aí para frente, né? Nos comentários que vocês vão fazer quando a gente lançar esse episódio. Um beijo.